Bom, sendo assim, agora vamos ouvir o relato do Augusto Bernardes. É um nome duplo, hein? Vamos ver o Augusto Bernardes. Conta pra mim. Fala Zoucas, aqui quem fala é o Augusto Bernardes. Quer dizer que eu sou um grande fã aí do seu podcast, Relatos Valeu. do Além. Mas a história que eu vou trazer aqui, uma, é referente ao filme do Exorcista, tá? Bom, acho que todo mundo conhece, né, o filme do Exorcista, já assistiram e tal. Mas esse filme do Exorcista, por muitos anos, ele era um tabu na minha casa. E por que ele era um tabu? Quando o Exorcista foi lançado nos cinemas, né, anos 70 e tal, e chegou a vir aqui para o Brasil, a minha mãe, ela foi assistir. Na época ela deveria ter, sei lá, seus 14 anos, alguma coisa assim. E ela ficou muito impressionada com o filme. Ela ficou impressionada a ponto de ficar mal, ficar doente, ficar, enfim, uma semana de cama. E desde então ela tinha um pavor imenso. Ela nunca mais assistiu esse filme, hoje ela é falecida. Mas o que isso implicou para mim? Ela não deixava de maneira nenhuma eu assistir. E até meus 12 anos de idade, acho que eu não curtia tanto filme de terror, não gostava tanto de histórias de espírito e tal. Era algo que me pegava bastante, né, que me deixava com bastante medo. Mas com o passar do tempo que eu fui crescendo e consumindo um pouco mais de conteúdo e tal, eu passei a gostar muito, especialmente aí de filmes de terror, de histórias de terror. Tanto é que hoje eu até escrevo sobre, né? Para mim é uma das grandes paixões. E ler então, amo ler essas histórias. Mas eu comecei a ficar interessado em assistir. E eis que houve aí uma refilmagem, não é bem uma refilmagem, na verdade uma versão do diretor que voltou a passar nos cinemas e eu consegui ir assistir e fiquei impressionado sim, mas acho que não a ponto, né, da maneira como minha mãe ficou. E achei incrível a história, né? Achei, assim, eu fiquei fascinado. Tanto é que pouco tempo depois eu fui ler o livro, gostei demais do livro, e aí fui me interessando, né? Até o ponto que eu falei, cara, eu vou continuar assistindo o resto dos filmes do Exorcista. Tinha mais, acho que dois ali, né? Não tinha lançado ainda aquele A Origem, que esse eu acabei indo ver no cinema. E aí, era a época ali de VHS. Se eu não me engano, faz 20 anos que isso aconteceu. Então ainda o VHS ele era muito popular, tinha as locadoras, né? Para quem não sabe, eram os lugares que a gente ia consumir conteúdo ali de filmes e tal. Então eu lembro de eu pegar o filme O Exorcista ou Herege, que é o segundo filme, escondido, coloquei na mochila e levei para casa. E na época eu não estava mais dormindo, eu vou explicar depois para vocês com mais calma, mas eu não estava mais dormindo no quarto, né, que era meu desde pequeno. É, Tinha um porão na casa dos meus pais e eu ficava muito tempo nesse porão, até o ponto que pensaram, pô, vamos transformar esse porão num quarto. E reformaram, né, fizeram um trabalho muito bom. Tanto é que eu fiquei com esse quarto morando durante muitos anos. E esse quarto era externo, né? Externo ali praticamente da casa. Ele ficava embaixo, mas não fazia parte ali da mesma estrutura, né? E aí eu levei esse filme lá para baixo, né? Pro meu quarto. E queria assistir no clima. Então eu esperei dar ali meia-noite, meia-noite e meia. Apaguei todas as luzes, né, do quarto e comecei a sessão de cinema ali. E assim, por mais que esse filme seja até um pouco mais fraco do que o primeiro filme, ele tem alguns momentos que impressionam um pouco. A verdade é que depois do filme eu fiquei um pouco cagado, não vou mentir. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou tentar dar uma aliviada ali, né? Colocar alguma coisa um pouco mais tranquila e tal. E novamente, época de VHS, né? A gente costumava gravar muito filme que passava na TV, então tinha
alguns VHS que eu tinha filme gravado, coloquei um filme ali para assistir. Eu acho que na época foi Fogueira das Vaidades, com o Bruce Willis e o Tom Hanks. E assim, essa TV que eu tinha no meu quarto, né, além do VHS, que era bem antigão, era uma TV muito antiga. Era uma TV que provavelmente foi comprada no início dos anos 90. Então era aquela TV de tubão, né? Acho que provavelmente ninguém sabe o que é isso, mas quem tiver interesse procure na internet essas TVs de tubão. E aí eu coloquei para ver. Quando passou 15 minutos, a TV explodiu, sem brincadeira. E a hora que isso aconteceu, eu fiquei sem chão, completamente. Nada funcionava mais, né? A TV não funcionava mais porque ela explodiu, saiu fumaça de tudo, né? Ali da parte de cima da TV. O VHS ficou travado, porque provavelmente deve ter entrado em algum curto-circuito ali. Eu só sei que depois disso, eu fiquei sem saber o que fazer. Isso já era perto ali de umas 3 e pouquinho da manhã, sabe? E eu levei muito tempo para dormir. Muito tempo mesmo. Porque me atormentou muito essa proximidade, né? De ter visto o filme, toda aquela coisa, né? Que pega ali da parte de família e tal. E fiquei naquela coisa, pô, será que eu deveria ter feito isso? Será que eu não devia e tal? Não sei o quê. Tanto que assim, eu só consegui dormir mesmo de luz acesa e tocando rádio. Mas eu não consegui apagar a luz de novo, não tive coragem de fazer isso. A TV, né, ela nunca mais funcionou. Eu nunca contei o que aconteceu em casa. E eu tive que devolver o VHS sem rebobinar. Que isso era outra coisa também que a gente precisava, né, naquela época. E essa foi uma história que mexeu muito comigo. Né, e para todo mundo que eu conto, o pessoal acha muito impressionante pela sequência ali dos eventos que foram acontecendo. E a outra história que eu queria contar para vocês, isso também já faz bastante tempo, quase 20 anos, foi uma vez que eu comecei a frequentar um centro espírita e, e aí tinha muita coisa acontecendo de errado na minha vida e tal, e eu sempre fui católico, né? Eu sou católico, católico não praticante. E acabou que falei, não, eu vou começar a ir para outras religiões e tal, e aí um amigo me convidou, fui passar ali no centro espírita, né? E comecei a frequentar com uma certa frequência, até o ponto que eu comecei a ter atendimentos. Né? O que significa isso na prática? Não sei se isso é comum em todos os centros espíritas, mas tinha uma pessoa específica ali, né, da comunidade, que chegava a fazer um atendimento para entender qual era o seu problema. E aí, com base nesse atendimento, como é que funcionava a dinâmica? Você tinha que ir por 4 semanas seguidas assistir um culto, em qualquer horário específico. E aí você ia para o passe, né, que é o que ocorre logo depois ali do culto. E depois desse passe você voltava para casa. E no dia seguinte, quase exatamente na mesma hora, você tinha que fazer uma oração em casa e tal. E aí, ao final de tudo isso, você voltaria em atendimento para entender o que ficou durante aquele passe. Porque tinha pessoas ali que não eram bem uma mesa branca, mas que ficavam, né, tipo os médiums. E aí eu fiz isso na primeira semana, na segunda. Quando chegou na terceira, passei normal. Só que quando eu fui para casa e fiz as orações e tal, naquela noite das orações, eu comecei a passar muito mal. E comecei a vomitar, muito. Eu vomitei praticamente a madrugada toda, né, após ali aquela oração, a ponto assim de quase não ter energias mais para chamar meus pais e pedir ajuda. Né? Lembrando, né, eu estava ali no quarto, né, o porão e tal, que era o porão, e eu tive que ir pro, né, pronto-socorro, ter atendimento e tal, ficou tudo bem. Mas aquilo marcou bastante. Né? Falei, nossa, mas não aconteceu nada, não comi nada esquisito, né? Por que será que eu tive isso? E foi algo muito isolado naquele dia. Bom, uma semana depois, quando eu voltei para ter o resumo do que aconteceu,
o cara me explicou mais ou menos como é que foi a conversa com os espíritos. Então, ele citou uma senhora que era um espírito, né, que disse que me viu na rua da minha casa, que ela sentiu a minha energia e me seguiu e foi para minha casa, porque ela não tinha para onde ir. E aí falou também de uma criança, me viu e tal, e também foi comigo. Só que daí ela falou de um espírito, ele falou de um espírito que ele não estava bem, né? E ele comentou isso, porque ele fez muitas coisas erradas em vida e tal, ele não estava bem, não estava bem com ele mesmo e tudo, e que ele me seguiu também por conta da minha energia, mas que ele tinha feito algo errado para mim, mesmo sem ele desejar. E ele pediu desculpas. Quando ele falou isso, né, para mim, desse espírito, eu caí a minha ficha. Falei, nossa, será que tem alguma coisa a ver com aquele dia, né, que eu passei mal e tal? E aí eu não tinha comentado isso com ele, né, antes dele, esse cara que fez o atendimento comigo, falar isso. E eu fiquei impressionado. E aí comentei o que aconteceu nesse episódio, né, que eu tive essa crise, que fiquei vomitando e tal. Provavelmente por conta aí desse, não é bem encosto, mas dessa influência, né, desse espírito que acabou me seguindo. E que eu imagino que provavelmente deve acontecer isso com bastante frequência, né? Eu não sou espírita, mas eu creio muito nessa parte de espíritos em geral, tá? Mas é isso, Lucas. São duas histórias aí relativamente curtas. Espero que o pessoal tenha gostado. Espero voltar a narrar outras histórias que eu tenho de conhecidos. E vou ficar continuando a seguir aí o programa. Um abraço, valeu para todos. Valeu demais, Augusto Bernardes. Maneiro. Cara, eu fico às vezes pensando, né, será que toda vez que a gente passa mal é um encosto? Será que a gente vai na rua, a gente traz sempre um encostinho com a gente? Quantos encostos será que eu tenho? Né? Ó, vocês podem ir embora, galera. Tem um negócio, né, que se fala muito de mandar pra luz, né? Você vê, você fala, ó, vai pra luz, não é pra você estar aqui, né? E tem muita gente que acredita, por exemplo, você entrar com os calçados da rua, entrar dentro de casa, também traz a energia da rua. Eu lembro de uma mãe de Santa Aquela, que eu já até contei aqui uma vez, falando pra mim que não era pra fazer festas em casa. Antigamente eu era mais novo, rolava altas sociais lá em casa, meus amigos, a gente ficava lá conversando, jogando videogame até tarde. E, e ela falou assim: olha, eu vejo aqui muitas pegadas, né? Muita gente entrando e saindo, é uma energia, um fluxo de energia que nem sempre faz bem. Você tá trazendo muita coisa que você não convidou pra dentro de casa. Falei, caraca. Mas eu não sei até que ponto, né? Até que ponto isso. Aí, de novo, a pergunta: será que toda vez que a gente passa mal é um encostinho, né? E que mais que o Augusto contou? Ah, sim, do Fita, do Exorcista, né? Que me deu uma certa nostalgia, porque eu adorava ir pra locadora, né? De certa forma, isso aqui também é uma forma de nostalgia, né? Daquela época que a gente alugava fita e às vezes eu levava pro colégio, porque eu ia entregar depois, na volta pra casa, eu esquecia e ficava a fita dentro da minha mochila. E às vezes passava a semana inteira, aí eu recebia uma bronca. Isso acontecia com certa frequência, né? Porque eu tinha que pagar multa e saudade dessa época. Mas o que eu acho? Que ele falou, né, que a televisão explodiu. Não sei se explodiu. Quando a gente falava explodiu, imagino. Plá, tipo, uma explosão de Hollywood, né? Imagino que a televisão deve ter dado tipo um curto-circuito, sabe? Fumaça e tal. Você sabe que tem muita gente que fala nessa parada do efeito poltergeist, não necessariamente ser um agente externo, mas ser a nossa própria energia no ambiente, né? Então, muita gente, quando tá assim, meio carregado, assim, às vezes os objetos podem acabar dando uns piripaques lá. Não sei, isso eu tô só repetindo coisas que eu já ouvi. Uma vez eu recebi um relato de um cara, muito tempo atrás, antes do Relato do Além existir. O rapaz falava que ele tinha epilepsia e que por conta disso ele sentia que ele era muito. Ele tinha uma energia, né, uma eletricidade dentro dele. Ele falava assim pra mim: eu tinha uma energia muito forte e dependendo do aparelho eletrônico,
se for muito frágil e eu ficar mexendo muito nele e ficar muito próximo, dá um problema. Ele falou que já queimou não sei quantos rádios só pela proximidade dele, entende? E aí eu não lembro, mas é porque tem tanto tempo que eu não lembro mais os detalhes. Você chegou a me mostrar o vídeo, eu acho que ele me mostrou de vários rádios quebrados que ele tinha na casa dele. Mas é interessante, né? Será que a gente tem essa possibilidade de só com pensamento, nosso, sei lá, magnetismo fazer as coisas darem problema? Essa televisão aqui tá começando a dar problema. Será que sou eu? Enfim, eu quero saber o seguinte: qual desses relatos você mais gostou? Foi o nosso vídeo com o Beto, né? Que eu falei com ele. Foi a Má, que teve um relato muito incrível, ou foi esse do Augustus Bernardos? Nome de romano, né? Deixa aqui nos comentários, aproveita e dá um likezinho. Se você está conhecendo a gente agora, bem-vindo, né? Se inscreva no canal. Se você quer participar da Central da Lenha, é muito fácil. Entra aqui, ó, www.apoia.se/relatos do além, tudo junto, ou clica no link da descrição para você entrar no grupo mais sinistro da podosfera, que tem acesso à pasta secreta com vários relatos sinistros demais para entrar no ar aqui, alguns realmente pesados. Também 50% na nossa camisa. Ah, que coisa linda. Não é porque eu desenhei não, tá? Mas assim, ó, faça a brincadeira do copo. Gostoso demais. Essa camisa aqui, que inclusive acabei de lavar, então ela tá um pouco amarretada. Você não ligou não, né? Tá em casa. E que mais? E se você gostou desses relatos, fica aí, acessa, se você tá na Central do Além, óbvio, acessa o feed paralelo para ouvir o próximo relato que começa agora, exclusivo para os meus apoiadores. Ah, mas Lucas, eu não gosto de propaganda. Entra na Central do Além, ajuda a gente, quem sabe eu consiga finalmente tirar as propagandas do Spotify. É isso, se tocar o telefone não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha.